Bom dia, gente amiga. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Sala 57. Bom dia você que está aqui ao vivo e bom dia você que vai assistir depois. A mensagem de hoje tem um título bem pitoresco, né? Bem diferente. Batismo do Espírito Santo, vida ou morte? Se alguém chegasse para você e dissesse, você vai ser batizado agora ou você vai morrer? Você ficaria assim, poxa, eu só tenho essas duas opções? Só. Não pode ficar do jeito que está. Porque se você ficar do jeito que está, você vai se acomodar. Ou você muda aqui ou muda daqui. O que você faria? Alguém diz, Deus é muito cruel. Não, Deus não é cruel. Deus não tem interesse de matar ninguém. Ah, mas no Velho Testamento Deus matava muita gente, muita gente. Não. E Deus nunca agiu sem antes advertir. Sempre mandou um profeta à frente, dizendo: gente, a situação é difícil, vocês cuidem. Deus nunca mandou matar ninguém. Deus, às vezes, executa aquilo que as pessoas decidiram. Ah, sim, mas na destruição de Jericó, Deus mandou matar homens, mulheres e crianças. E quantas vezes Deus mandou um profeta lá, avisando e dizendo: gente, a situação é difícil. Então, Deus nunca destrói sem mandar uma advertência. Nesta manhã eu quero falar para você sobre isso. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Deus está revelando, gente, existem várias profecias no Velho Testamento e no Novo Testamento mostrando que ou a gente toma uma decisão ao lado de Deus ou ao lado do inimigo de Deus. Ao lado de Deus você tem a vida, ao lado do inimigo de Deus você tem a morte e a destruição. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, o seu smartphone, onde você estiver, Ezequiel capítulo 9, e vamos verificar a advertência que Deus deu para os israelitas, para o povo de Israel, dizendo: ó, a destruição está vindo, vocês precisam ser selados para serem poupados. Assim também no Êxodo, no Êxodo, Deus mandou o sinal: olha, a destruição vai vir, o anjo do Senhor vai passar. Então você deve marcar nas portas com sangue, o sangue do cordeiro, para que a destruição não venha sobre vocês. Então, os egípcios, naquela época, os egípcios foram destruídos, os primogênitos foram destruídos, certo? Porque não tinham sangue à porta. Esse era o sinal da proteção, o sinal. Mais tarde, esse sinal se transformou na circuncisão. Mais tarde, também Deus disse: o sinal entre Deus e o seu povo é o santo sábado. É o sinal entre mim e vós nas vossas gerações. E aparece 4 vezes na Bíblia. Êxodo 31, 13, 31, 17, Ezequiel 20, 20, Ezequiel 20, 12. E também lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 em diante. Mostrando que o sinal, a marca. Hoje, nós sabemos que o sinal é o sábado, sabemos que o sinal também é o batismo, mas eu quero trazer também para vocês o batismo do Espírito Santo como sendo o sinal, a marca que vai proteger e preservar você e eu nos últimos dias. Vamos ao texto? Ezequiel capítulo 20, ou melhor, Ezequiel capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, versículo 3. Claro que se você ler desde o início do versículo 1, vai mostrar que existia gente gritando, mostrando, falando, advertindo. É isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou chamando a atenção de vocês. Antes que a destruição venha, marque o seu coração com o sangue de Jesus, com o batismo do Espírito Santo, porque o destruidor virá
e não tardará. Vamos ler Ezequiel. Quero fazer uma oração antes de ler. Bom Pai, nosso Deus, tua palavra já está aberta, mas nós não temos coragem de ler sem antes abrir também o coração para o teu Santo Espírito. Ilumina-nos agora nesse instante, porque este é o livro que nós lemos na presença do autor, que é o Espírito Santo. Abençoa-nos neste momento e que sejamos batizados agora, hoje, com o Espírito Santo de Deus e os frutos possam ser vistos na nossa vida. Pedimos tua iluminação em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 diz assim: A glória do Senhor de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrivão à cintura. Esse anjo, a senhora White identifica como sendo o anjo Gabriel. É aquele que vai selar o povo de Deus. Selar com o quê? Nós vamos ver mais tarde, daqui a pouco, selar com o Espírito Santo. Por isso que o tema é o batismo do Espírito Santo, vida ou morte. Porque assim como o sangue estava nas portas, antes que viesse o destruidor, o Espírito Santo, diz a senhora White, é quem vai nos proteger e nos guardar do mal nos últimos dias. Ela diz bem claramente, ela fala, o pecado e o mal nos últimos dias só serão vencidos pela terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Continuando a leitura, versículo 4 diz, e lhes disse, passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio delas. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, e matai. Matai a velhos, a jovens, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, todo homem, mulher, claro, que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram, mataram na cidade. Queridos, esse é um quadro bem sanguinário, não é? Porém, a destruição não virá sem a advertência. A destruição, queridos, não virá sem que Deus mande alguém avisar. Gente, o assunto é sério. É um assunto de vida ou morte. Ou você opta pela vida ou pela morte. E se não optar para nada, já está do lado da morte. Porque a decisão tem que ser tomada. Nós precisamos ser sinalizados. O sinal, naquela época de Ezequiel, era um X. Nós sabemos que esse X também é sinal da cruz, o sinal de Jesus. Esta era a marca no tempo de Ezequiel. Em hebraico era a letra Tal. A letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico, nos dias de Ezequiel, tinha o formato desta cruz, desse X. E era símbolo dos últimos, ou restante, o remanescente fiel. Aqueles que permaneceram e quiseram receber a marca, o batismo, certo? Então Jerusalém foi avisada.
Então, hoje nós vemos o paralelo com o selo de Deus, a marca de Deus, o teste de Deus, que é símbolo também do caráter de Deus. Mas, pastor, o sinal de Deus não é o sábado? O sinal de Deus também não era o sangue na porta dos umbrais? O sinal de Deus é o quê? É o Espírito Santo? O sinal de Deus, amigos, é o caráter de Deus. Lembre-se que o sangue fala sobre o caráter de Deus se sacrificando para nos salvar, Jesus. O sinal de Deus também é o sábado, porque lá está mostrando o caráter criador de Deus. O sinal de Deus, lá nos últimos dias também, agora, nesses dias, é o batismo do Espírito Santo, e diz a senhora White, que nos leva a obedecer à lei de Deus, onde está o caráter de Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, exatamente tem o símbolo do caráter de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Sabe? O sinal da cruz no Calvário, dos filhos e filhas, diz a senhora White, o sinal da cruz do Calvário, dos filhos e filhas adotivos do Senhor, ele é real. E diz mais, o sinal é colocado quando estão em harmonia com a lei de Deus. Isso está no livro Meditação Matinal de 1977, na página 244, mostrando que esse sinal precisa ser visto pelos anjos. Que anjos? Aquele anjo que vem para destruir aqueles que não têm o sinal. Assim como os primogênitos do Egito, que não tiveram o sinal, foram destruídos, assim também nesses últimos dias, quem não tiver o sinal serão destruídos. Mas, pastor, isso aqui se refere a Ezequiel e aos babilônicos, que realmente foram e vieram para destruir o povo de Israel, ou se refere aos últimos dias? Bem, a senhora White diz que tem uma aplicação escatológica. Então, é algo histórico com uma aplicação escatológica. O que significa isso? Que isso se referia aos babilônicos que vinham para destruir o povo de Israel. Mas, a senhora White diz, existe também uma aplicação escatológica. Nos últimos dias será também assim. Assim como Ezequiel capítulo 9, está Apocalipse capítulo 7. Vamos abrir lá? Apocalipse capítulo 7, vamos verificar o que é que está escrito para os nossos dias, porque no livro de Apocalipse ele se refere aos nossos dias. Apocalipse capítulo 7 diz assim, ó, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé os quatro cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que descia do céu, do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Por que essa profecia se refere aos nossos dias? Sabe por quê? Porque nenhuma guerra, os ventos aqui, nenhuma guerra foi tão abrangente que destruísse todas as ervas e todas as plantas do planeta, da Terra. Não. Mas aqui está se referindo à advertência que não danifiques nem o mar, nem árvore alguma, até que seja selado. Então, está se referindo aos dias atuais, aos dias que virá uma calamidade que afetará o mar e todas as vegetações e as plantas.
Então será uma catástrofe mundial. Eu sei que alguns estão com medo atualmente de uma catástrofe na cibernética, na área da mídia, porque a mídia está sem controle. Ninguém mais tem controle total da mídia, certo? Daqui a pouco, quem sabe, uma invasão cibernética. Eu sei que esse é o grande medo dos milionários, dos grandes aí da informática, mas muito maior, com um volume imensamente maior, será exatamente a invasão da destruição pelos anjos de Deus, pelo juízo de Deus. E sabe quem vai se salvar naquele dia? Aqueles que tiverem a marca, o sinal, o batismo. Mas, pastor, como é que você sabe que é o Espírito Santo? Vamos ler? Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aqui. Diz Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Estão vendo aqui que o selo do Espírito Santo, estão observando aqui claramente que foste selado com o selo do Espírito Santo após receber a palavra, o Evangelho, você é selado com o Espírito Santo de Deus. E esse selo é exatamente sinal da propriedade de Deus. É o sinal que Deus é o teu dono, que você não é um cão sem dono. Não, você é um filho de Deus. E esse selo vem exatamente para preservar, vem exatamente para te proteger, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está aqui na terra em pessoa, claro. E nós precisamos lembrar que Ele quer nos batizar. E nos batizar diariamente, assim como fez com Jesus Cristo, que cotidianamente Jesus era batizado com o Espírito Santo de Deus. Vamos agora ler capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim, Efésios 4, 30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Quando é? Esse selo é para quando? Para o dia da redenção, o dia da salvação. Sabe, por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não deve ser apenas uma vez esse batismo, porque Jesus era batizado todos os dias com o Espírito Santo e recebia a agenda do dia, a agenda do dia, a agenda do que iria acontecer. Jesus recebia do Espírito Santo de Deus. E sabe, queridos, nós só podemos viver nos últimos dias uma vida cristã autêntica se formos batizados diariamente com o Espírito Santo. Por isso o título dessa mensagem, o batismo do Espírito Santo, vida ou morte. Nós precisamos ter vida. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo neste momento, eu estou te advertindo. Antes que venha a destruição, receba o selo de Deus. Receba a marca de Deus. Receba o carimbo de Deus. Jesus veio mostrar quem é Deus, quem é o Pai. E o Espírito Santo está aqui na terra mostrando quem é Jesus. E o que Jesus faz no santuário celestial e o que Jesus pode fazer por você e por mim. Mas, pastor, tem tanta coisa que eu peço a Deus e Deus não faz.
Tem tanto pedido, tanta oração que a gente faz para ressuscitar ou curar alguém ou resolver um problema e Deus não atende. Eu sei que vocês conhecem que Deus responde com um sim, com um não e com um espere um pouco, mas eu vou dar também 3 opções mais que Deus atende as orações. Deus atende com, primeiro, mudando as circunstâncias, operando o milagre para mudar as circunstâncias. Segundo, Deus também pode te dar poder para você vencer a circunstância, enfrentar a circunstância. Terceiro, Deus pode te dar paz para você aceitar as circunstâncias. Veja, são maneiras de Deus atender você. Não pense que Deus está longe. E se você achar que Deus está longe, imagina quem se afastou. Não foi Deus. Deus te ama muito e Ele quer selar você com o selo do Espírito Santo, com o selo da redenção. Ou nós nos uniremos para receber, como disse Churchill. Churchill, na Europa, na Segunda Guerra Mundial, ele foi grande general. E ele dizia: ou nós nos uniremos ou seremos enforcados individualmente. Ou nós nos uniremos ou seremos destruídos individualmente. Queridos, ou nós nos uniremos ou seremos destruídos. Vamos nos unir. Um dos últimos sermões de Ellen White, ela dizia: univos, univos, univos. Univos em favor de um propósito. Agora, Sala 57 e todos os irmãos, vamos nos unir e vamos pedir a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo, porque a destruição virá e só será poupado aquele que tiver o selo do Deus vivo. E quem não tiver, pode ter a certeza que a destruição é certa, porque o diabo quer esmagar você e a sua família. Mas aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo, esse será poupado e será salvo para o reino de Deus. Então, já foi lido aqui hoje pelo pastor Esmeraldo, mas eu vou ler novamente. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestiais. A parábola de Jesus, página 29, fala sobre isso. Com o Espírito Santo você recebe todas as dádivas da divindade. Sr. White também diz: Deus pode atuar tão poderosamente quando os homens se entregam ao controle do Espírito Santo. Deus opera quando você se entrega ao controle especial do Espírito Santo. Trabalhei no Amazonas muitos anos e um dia um fazendeiro precisava de muita madeira para a construção da sua obra. E ele saiu de Manaus e foi a Manacapuru, onde tem algumas madeireiras. E ele levou o seu carimbo. E ele foi lá naquele local onde vendia muita madeira. Ele observou assim uma tora muito grande, colocou o carimbo dele e disse: eu quero comprar esta. Olhou outra, e colocou o carimbo e disse: quero levar também esta. Foi lá e olhou outro, quero também esta. E ele carimbou várias toras, várias madeiras, pagou para o dono da loja e voltou para Manaus. E ao chegar em Manaus, mandou os seus empregados, dizendo: vá a Manacapuru e traga toda a madeira que tiver o meu carimbo, porque me pertence. Queridos, é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Deus está selando, e a senhora White diz: a sacudidura já começou. Eu quero ler o texto que está no livro Meditações Matinais, página 190, foi do ano de 1977. E diz assim: não é algo visível aos homens o selo de Deus, mas o selo de Deus
é algo visto pelos anjos, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual, este é o selo de Deus, de modo que não possa ser abalada, não possa ser abalada. E diz mais: tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, diz a senhora White, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para divertir-nos, a fim de que saibamos que virá. A sacudidura virá. E só vai permanecer aqueles que estiverem firmados na palavra pelo Espírito Santo de Deus. Queridos amigos e irmãos, vamos supor que você tivesse um copo. Se tivesse com um copo na mão e esse copo representasse você. E você estivesse com um copo cheio d'água, como esse aqui está agora cheio d'água. E alguém sacudisse esse copo. O que iria cair? Água. Ia cair água por aqui. Se o copo estiver cheio de pecado, fosse você estiver cheio de pecado, e alguém sacudisse, o que iria cair? Pecado. Se estiver cheio de raiva, de ira, e alguém sacudisse, o que iria cair? Mas se tivesse cheio de frutos do Espírito Santo, você cheio do fruto do Espírito Santo, e alguém sacudisse, o que iria sair? Frutos do Espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos nos alimentar e estar cheios, cheio de amor, cheio de fé, cheio de boas obras, para que se alguém sacudir a gente, só saia coisa boa. Assim como a cana, eu gosto muito de chupar cana. A cana, quanto mais espremida, mais torcida, mais machucada, pode virar até bagaço. Só sai doçura, só sai coisa boa. Seja como o sândalo que perfuma até o machado que o fere. Nesta manhã eu quero fazer um apelo para você. Peça a Deus o batismo diário do Espírito Santo. Peça isso a Deus. Peça em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus prometeu. Olhe, quando você duvidar de alguma coisa da Bíblia, se apegue à promessa. Quando você duvidar de algo, apegue-se à promessa, porque a promessa de Deus não vai falhar. E ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para ficar para sempre conosco, até a consumação dos séculos, até a salvação, até a volta de Jesus. Seja batizado hoje com o Espírito Santo. É uma questão de vida ou morte. Deus quer te salvar. A destruição não vem sem advertência. Estou advertindo com todo carinho, com todo amor. Aceita o batismo do Espírito Santo. Seja um instrumento de Deus. E se alguém bater em você, que só saia doçura. Se alguém te machucar, que só saia coisa boa de você. Que Deus te abençoe hoje. Quero orar por você, para que você seja batizado com o Espírito Santo, que eu seja batizado com o Espírito Santo. A senhora White diz: a única maneira de nós recebermos o batismo diário do Espírito Santo é através da oração insistente, a oração persistente, a oração contínua. E aqueles que perseverarem nisto serão salvos. Quero orar por você. Ser filho de Deus, ser filho de Deus, e desejar o batismo diário do Espírito Santo, uma questão de vida ou morte, você vai receber. Vamos orar agora? Levanta a tua mão, você que quer esta bênção. Querido Pai, nosso bom Deus, nós entendemos a mensagem. Nós sabemos que o selo é trazido pelo Espírito Santo ao nosso coração, para que nós estejamos firmados na palavra, na obediência aos mandamentos, para que quando a destruição vir, quando a destruição virá, nós sabemos que vem,
nós sejamos poupados e salvos em Cristo Jesus. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Transforma a nossa vida e saia de nós só coisas boas, frutos do Espírito Santo. Nós te pedimos a tua bênção e o teu batismo, em nome de Jesus, nosso querido Salvador, que derramou sangue na cruz do Calvário para termos esta grande bênção, o batismo diário do Espírito Santo. E para isso, Senhor, nós não precisamos de fila, nós não precisamos de senha, mas nós precisamos de aceitar diariamente e pedir o batismo do Espírito Santo. E isso nós estamos fazendo agora, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Amém, 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 meu pastor. Mensagem poderosa para a honra e glória do nosso Deus. Estamos vendo aí as mãos levantadas, né? Das pessoas buscando, atendendo, né? A esse apelo. Só um segundinho aqui, nós vamos tentar colocar aqui. Eu Estou estou vendo as vendo mãos, estou aí, vendo estamos. as mãos aí das pessoas, que isso seja símbolo de um coração batizado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe que a verdade precisa ser dita, né? Porque e dita às vezes em voz alta, né? Gritando para que a pessoa possa ouvir e ter a noção do perigo, né? Então, quando de cara se ouve aí, né? Vida ou morte, né? A pessoa precisa entender que é uma mensagem para esse tempo, né, pastor? E eu gravei algumas coisas. Gravei, por exemplo, que ou eu mudo aqui ou eu mudo daqui, não é? E mudando aqui, um dia eu vou acabar mudando daqui também. Exatamente. É uma benção, né? Eu gostei e anotei também aqui as três formas como Deus responde, né? A oração. Gostou, Ariagna? Eu gostei aqui, ó. Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode dar poder para enfrentar as circunstâncias, e Deus pode dar paz para aceitar as circunstâncias. Interessante, né? É assim mesmo. E que nós sejamos selados nesse dia, que durante o dia possamos buscar esse selo e o batismo do Espírito Santo, que amanhã possamos buscar e assim continuamente até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu pastor. Amo o senhor. Preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Um grande abraço e um grande abraço também aí para os hortolandenses. Morei aí 12 aninhos trabalhando no IASP, o colégio do coração da gente. E tem um bocado de gente Uma aqui, alegria você que é morar de lá. aqui. Obrigado, Pensa. meu pastor. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você e todos da sala existem. Vamos continuar orando, pedindo o batismo do Espírito Santo diário e nos colocando na posição de receber, porque tem gente que pede e sai de baixo. Tem gente que pede e não aparece mais aqui. Eu não estou dizendo que batismo do Espírito Santo é uma peculiaridade somente da sala 57. Não, mas por favor, aonde você estiver, continue pedindo até receber. E Deus vai nos dar, porque Ele prometeu. Se duvidar, se apegue à promessa. Se apegue à promessa. Maravilha, meu pastor, um grande dia, que Deus o acompanhe. É isso aí, nós temos um grupo grande de pastores aqui também, nos acompanhando. E só antes de mencionar os pastores aqui, um dia uma pessoa me disse assim:
mas por que que tem que ser na sala 57? E aí eu disse assim para ela, onde que você costuma ir? A pessoa pensou, pensou, e aí ela disse assim, em lugar nenhum. Eu disse, por isso que tem que ser na sala 57. Não precisa ser lá, mas você não está indo em lugar nenhum, vai lá, pelo menos, né? Então é uma bênção nós estarmos aqui. E sabe quem mais está com a gente aqui, além do pastor Abdoral, que pregou essa mensagem poderosa para nós? Está o pastor Edmir Tavares, um grande dia para o pastor Edmir, pastor Elias Pedrosa, pastor Flávio Borges, pastor Gilberto Ludogério, pastor Ideraldo, apresentador da sala, pastor Jael Enéas, que cuida dos jubilados do estado de São Paulo, pastor Jairo Souza, pastor José Carlos, pastor Luiz do Espírito Santo, pastor Aliomar, que me impressionou com o depoimento dele na semana passada, falando da idade que tem e da convicção e certeza de ver Jesus voltar. Pastor, aqui nós temos pastor Joaquim Silva, pastor Misael Sampaio e o nosso missionário Gilson Costa. Esses são alguns que eu identifiquei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguém. É claro que nós temos aqui o pastor Wagner Almeida, temos também o pastor Carlos Nascimento, e o pastor Ezequiel Miranda, da Associação Paulistana. Como diz o meu amigo pastor Wagner, é um verdadeiro concílio pastoral a cada manhã. É uma maravilha, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, a gente sai por aí, estava falando com o pastor Abdoral agora há pouco, e a gente encontra uma multidão da Sala 57 em suas igrejas, ali fazendo a diferença. Esse querido irmão aqui é o Carlos, é o irmão Carlos. O irmão Carlos é da igreja do Campo Limpo. Quando nós falamos que estaríamos na igreja da Alvorada, ele não perdeu tempo, foi lá para a igreja da Alvorada com a sua camiseta e havia ali dezenas de pessoas acompanhando a adoração do sábado. Deixa eu ver aqui. E ele tinha consigo um calhamaço de convites. Esse aqui, eu fiz questão de tirar foto, saiu de cabeça para baixo, mas dá para ler aí, ó. Estamos em movimento. Então, o Carlos não perdeu tempo, estava ali conosco o pastor Paulo Matos, e ele já perguntou para ele: o senhor conhece a sala 57? Quero dar um convite. Tirou da Bíblia, entregou o convite ali para o pastor Paulo Matos e certamente entregou para outras pessoas também. Essa daqui é a Terezinha, que também frequenta a sala 57, relutou por um bom tempo, mas a Isabel e a Edileuza foram persistentes, convidando, não desistiram, continuaram mandando o link, e no sábado a Edileuza foi ali e nós tiramos uma foto porque ela está na sala 57 também. Essa daqui é a irmã Helenice, da Alvorada, frequentadora assídua da sala 57. Semana passada nós falamos dos retiros espirituais e aqui está o retiro de Itararé, onde o pastor Fernando Flores foi pastor e atualmente tem lá um outro pastor que frequenta a sala 57 aqui também, juntamente com a sua esposa Milka. Um grande abraço. Um pastor amado ali na igreja de Itararé. Olha aí, ó, parece um acampamento da sala 57. Não está parecendo um acampamento da sala 57? É uma bênção. Quem vê isso aqui, com certeza quer saber o que está acontecendo. Tem mais fotos chegando por aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Peraí. Essas aí, meu pastor, são as de Gabriel, apresentando a sala 57 junto com a Tânia, com a nossa moderadora lá em Paraguari. Vê se o senhor consegue colocar aí, que eu estou sem WhatsApp. Vou conseguir sim, só segura aí um segundinho, que é coisa rápida. Aqui é ao vivo e a cores, mas é rápido também, quer ver, ó? Vamos lá. Pode cronometrar aí, meu pastor, que eu já vou chegar lá com tudo isso aqui. Peraí. Maravilha, estamos chegando. Eu vou colocar e o meu pastor faz a narração daí de onde você está. Chegou, meu pastor, olha aí, ó. De onde que é mesmo esse Essa acampamento? igreja aí, em Paraguari, pastor, uma Ah, igreja na Paraguari. Rua dos Castores, Periperi, Salvador, Bahia. Aí tá Gabriel, nossa moderadora, duas moderadoras estavam com o Gabriel aí na sala e o pastor Adilson abriu, a nossa irmã Graça foi a anfitriã e foi uma bênção. Eles fizeram escola sabatina e culto divino. Lembrando que o Gabriel não está na foto, ele estava na Ele igreja. Aí tem mais alguma que deve estar com o Gabriel aí. Opa, opa. Aí, opa, peraí. Dá uma interferência por aí. Tem uma Essa, interferência, mas já ficou bom. essa é a Márcia Laiane, é? Quem que é? Márcia Laiane, pastor, nossa cantora da Sala 57, tem CD gravado. Lá atrás eles colocaram o banner da sala, né, identificando a presença da Sala 57 aí, todos cooperando para o avanço desse movimento, pastor. Uma benção. Que benção. Esse sim é o Gabriel. Ó. Esse é o Sejam, Gabriel. sejam bem-vindos, Olha estamos lá. em movimento. Aí Márcia Laiane, tá a nossa moderadora Tânia também, e a irmã Graça foi a anfitriã desta igreja aí, que foi preparada para a escola sabatina e culto. E a gente está aí levantando, pastor, pessoas para irem até as igrejas e fazer esse trabalho presencial de apresentação da Sala 57, como pastor Abdoral ontem esteve numa igreja, como ele disse aqui, apresentou a Sala 57, fez o convite, e nós vamos avançando dessa maneira aí. É uma maravilha, né, meu pastor? E olha, e sabe que sempre tem muito mais, né, pastor? Quer ver, ó? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu não vou exatamente narrar aqui, até porque eu não sei os detalhes, mas eu acabei de receber essas aqui, ó, da Vanderleia. E a coisa Eita, acontece. pastor, que coisa Oi. linda, olha só, rapaz. Eu nem sei se a Vanderleia está aí para a gente abrir o áudio para ela narrar rapidinho para a gente. Mas olha aí, ó. Vou passando aqui, deixa eu ver Tem mais aqui. moderador aí, pastor. Ó, olha aí. Não é uma bênção? Bênção Eita, pura. glória, coisa boa, né? Ó, que maravilha. Top, né, Ei, pastor? É um movimento que o Papai do Céu levantou mesmo para poder ajudar, né? E é, conscientizar sobre essa necessidade tão grande, como o pastor acabou de falar aqui, né? Que é um selamento. Aí a Soraya está aí também, que é a nossa moderadora. Eles organizam a igreja, pastor, e fica muito legal, muito bom, né? é uma bênção, né? Como eu disse, ontem eu estive ali na igreja da Alvorada também. E fiquei impressionado. Dezenas e dezenas de pessoas, frequentadores da Sala 57, foram lá dar um abraço, numa alegria, uma bênção maravilhosa, e a divulgação da sala e aumentando cada dia mais aí Aí o nessa foto que o número de senhor botou também pessoas. tem a moderadora Beth, pastor, que estava aí, Beth Soraya, e estavam nessa apresentação também, tá? Deixando claro os propósitos da Sala 57 aí. Que legal, né? O pastor lá de Itararé, que eu falei agora há pouco, pastor Rômulo, a sua esposa Milka, que frequentam a sala 57. Maravilha, né, meu pastor?
Maravilha pura. Pastorzão, nós vamos ter agora, você vai voltar daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou chamar aqui a Val. Nós temos alguns pedidos especiais de oração e a Val, ela vai hoje ser a nossa intercessora. Tem alguns pedidos especiais de oração que nós pensamos aqui, pedidos que representam os pedidos que vão no coração de tantas outras pessoas aí. Eu não sei como é que está ali a internet da Val, mas está boa. Ó, já chegou aqui. Val, você tem aí do seu lado um quadro enorme. Esse é o seu quarto de guerra. É isso mesmo, Val? Isso mesmo. Bom dia, pastor Bom Esmeralda. dia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Fala um pouquinho para a gente, Val, desse seu quarto de guerra, bem rapidinho, como que você começou e os benefícios que isso traz para sua vida, Val. Olha, eu comecei a colocar o nome dos pastores aqui, eu comecei a colocando no dia que se reuniu uma turma de pastores, eles começaram a falar que pastor não tinha amigos, não sei se o senhor lembra, né? E aí eu fiquei imaginando, não vou falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande, eu fiquei imaginando como eu poderia ajudar, né? Naquele dia eu chorei vendo o pastor Moreira e o pastor Delmar Fonseca falando, né, do que eles passavam no ministério, enfim. E aí eu comecei a colocar o nome primeiro do senhor, do pastor Wagner, do pastor Adevaldo, daqueles que são mais conhecidos. E aí cresceu, né? Hoje tem 100 nomes aqui, tem alguns que não são da sala também, né? E Maravilha. graças a Deus, pastor, tem me feito crescer espiritualmente, tem me feito passar mais tempo aos pés de Jesus, tem me ajudado de uma maneira tremenda. Se fosse contar tudo aqui, eu ficaria aqui o tempo todo. Que E é algo que bênção, eu né? amo fazer. Nós agradecemos porque o nosso nome está aí nessa galeria Louvado especial seja o Senhor. e também pelas orações que recebemos em áudio com frequência, né? Você recebeu aí Deus alguns seja louvado. pedidos especiais para hoje, que representam os pedidos que estão no coração dessa multidão que está aqui na sala 57. Nós vamos agora ouvir uma musiquinha, depois a Val vai orar por nós, e ao final nós vamos ter ali um momento para que você faça também a sua oração especial. Vamos orar então, Val? Queridos da Sala 57, você do Zoom e do YouTube, eu quero, nesse momento, só pegar um intervalinho aqui para falar para você do EREM. Você está vendo aí, uma escola de religião e uma escola missionária também, estudos em religião e escola missionária. É uma escola que nós temos aqui na Associação Paulista Sul, tem uma grade curricular para 2 anos com professores, alguns já foram professores ali da Faculdade de Teologia. Nesse semestre, nós teremos, inclusive, professores da Andrews University, dando algumas matérias. É uma grade curricular muito rica que prepara você para atuar de maneira mais profunda como líder da igreja. O curso é aberto, né? Pode ser inclusive alunos de outras religiões também, como nós temos tido aqui sempre. Temos uma formatura no final, o certificado é emitido pela Faculdade Adventista de Teologia. O curso acontece toda terça e toda quinta-feira, das 19h30 às 21h30. É preciso fazer a inscrição. A Clay vai estar compartilhando aí o link de inscrição. Lembrando que nós estamos aqui já no final. A aula magna vai acontecer no dia 5 de março.
no dia 5 de março, nós teremos a abertura das atividades do EREM para 2024 e 2025. E se não se matricularem nesse período agora, até próximo ali do dia 5, então só daqui 2 anos, só em 2026. Então, não fique esperando, não. Entra aí, faz a sua matrícula. Nós estamos formando aí uma sala muito bonita, com representação do Brasil e do mundo, tá bom? Muito bem, quero chamar aqui o pastor Wagner para ele me ajudar a apresentar as prioridades, que é sempre bom a gente estar relembrando, reforçando. Enquanto o pastor Wagner chega, quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Joel Leme e a Rosana, ali de Registro. O Joel Leme é obreiro, a Rosana é obreira também, diretora da Escola Adventista de Registro. Ontem nós estivemos juntos ali. O Joel é o coordenador do EREM junto comigo, me ajuda muito ali. E ontem eu tive a alegria, pastor Wagner, porque o Joel Leme, ele é um representante da Sala 57, um rapaz extremamente envolvido, um divulgador. E ontem nós estivemos na casa dele ali à noite, saímos tarde de lá de Registro para São Paulo e tivemos a grata satisfação de conhecer um casal maravilhoso, Rogério e Márcia. Eles são ali de Registro, são amigos do Joel. Ele fez amizade com o Rogério na academia. Pastor Wagner está tendo ali uma ou outra dificuldade com a sua internet. Não, essa tela que está sendo compartilhada não é nossa, pastor. Alguém está. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar por esse abençoado que está mexendo aí. Mas olha, eu estava falando então do Rogério e da Márcia, que eu tive a alegria de conhecer, um casal extremamente simpático. O Joel o conheceu, né, o marido, na academia, e ali, enquanto malhavam, enquanto malham, eles conversam sobre a Bíblia. Conversam sobre a Bíblia, e o Joel os convidou para estar ali na casa dele, tem acompanhado, um casal maravilhoso, fiquei muito feliz. Não sei se o Rogério está por aqui hoje, mas eu fiquei muito feliz de conhecer você, Rogério, e a sua esposa Márcia. Que Deus os ilumine. Bora para as prioridades, pastor João? Vamos dividir aqui as prioridades? Está prontinho aqui. Posso Pode, projetar? pode, Vamos pode lá, colocar aí. buscar essas meninas lindas aqui. Olha elas aí, pastor. Eita, glória, chegou. São as nossas prioridades. Prioridades Isso. da sala 57. Vou ampliar aqui para o pessoal poder ver melhor no celular. Maravilha. E para quem está chegando agora na sala, porque a gente tem aí pessoas, né? A sala está em movimento, inclusive nesse sentido, né? Então, para quem está chegando agora, a sala 57 tem propósitos, tem prioridades, e aqui elas estão materializadas nessas 10 linhas para a gente ter uma ideia. A primeira delas, pastor Wagner, as prioridades sofrem profunda alteração. A 2 é adquirido um forte senso de urgência, pastor. É verdade. Eu vi, semana passada eu me emocionei ali, meu querido pastor Wagner, com aquele momento do bate-papo ali com o pastor Aliomar e outros pastores que participaram, e a gente vê ali o senso de urgência, né, e o desejo de ver Jesus voltar, e por isso pulsa no coração um forte senso missionário, porque nós não queremos ir sozinhos, queremos levar conosco uma multidão de pessoas. As atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas, né? Quando somos selados pelo Espírito e diariamente como Cristo, o pastor enfatizou muito isso aqui, é impossível não despertar, pastor. Se a busca estiver correta, é impossível não despertar o senso de compartilhamento com pessoas da própria experiência, né? Às vezes a gente reduz a questão da missão da igreja, entendendo que missionário é aquele que dá estudo bíblico.
Missionário é aquele que conta quem é Cristo para ele e quem ele é para Cristo, sua experiência com Jesus. Às vezes dá um estudo bíblico sem nenhum tipo de experiência compartilhada, só conteúdo cognitivo. Aqui, ó, quando as pessoas se tornam visíveis, é para exatamente essa conexão intencional de compartilhamento de experiência, pastor. A gente vê que tem uma sequência, né? Um crescente, né? As atitudes mudam de direção e você passa a ter um desejo forte de partilhar as experiências. Foi isso mesmo que o pastor falou. Mesmo aqueles que não sabem dar estudos bíblicos, eles saberão dizer, como disse aquele personagem da Bíblia, né? Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Partilhou experiências. A Bíblia passa a ser o centro da atividade da vida para a tomada de decisões, que é muito importante, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com relação a duas coisas, o emocionalismo, né? E o excesso de racionalidade. Ellen White fala, pastor, das boas emoções. Que boas emoções são essas? São aquelas que transformam o coração. Eu É isso sinto, mesmo. me arrepio, choro, muito embora isso não seja necessário, pode ou não acontecer, mas quando essas coisas vêm, elas precisam vir junto com as mudanças que ocorrem na vida da gente. E aí, nesse aspecto das emoções, a Bíblia é o centro, é a bússola. Se minha emoção não estiver casada com a vontade de Deus na Bíblia, eu descarto a emoção É e isso vivo como mesmo. está revelado com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para a tomada de decisões, olha. E as emoções, muito embora façam parte, elas irão ocupar um lugar secundário nesse processo, né? Reconheço minhas fraquezas. Aqui, pastor, é uma compreensão bem fina, né? Fraqueza a gente pensa apenas no pecado cometido, né? E aqui a gente reconhece a presença de um monstrinho dentro da gente, que é a nossa natureza pecaminosa, ama ser contrária a Deus, a vida dela é essa. E por isso o batismo tem que ser diário, porque essa natureza nunca está fora da gente até a glorificação. Então, esse batismo diário que centraliza a pessoa de Cristo mantém subordinada à vontade de Deus essa natureza pecaminosa. E eu reconheço essa fraqueza e não vacilo com ela. É pior do que fraqueza, então, é um monstrinho. É um monstrinho, pastor. O Misericórdia, né? bicho é ruim, pastor. É É. ruim. Mas, dependendo completamente da força divina, não há monstro que vença, né? Tudo posso Glória a naquele Deus. que me fortalece. Glória a Deus, pastor. E a nossa prioridade 10 é o foco na verdadeira adoração. Aqui é uma chamada para observar que tipo de evangelho nós pregamos, que é o evangelho que restaura a lei de Deus, que entende um grande conflito, entende um juízo iminente acontecendo, que temos que nos preparar para o momento do encontro com o Senhor. Então, pregamos fundamentado nas três mensagens angélicas a nossa proclamação. Verdade. Que maravilha, né, meu pastor? Nós temos uma direção, não estamos aqui por acaso, muito menos vagando ao léu, né? Nós temos um norte e essas prioridades nos ajudam ali. Pastorzão, nós vamos ter agora o nosso mosaico de oração. É um momento assim especial e emocionante aqui na sala 57. É, eu quero fazer um pedido aqui, né? Estou dando uma olhadinha aqui para as pessoas já. Nós vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo para escolher aqueles que estarão aqui conosco. Por isso, se você tem o desejo de participar, não participou ainda, abra a sua câmera. Estou vendo ali a Givaneide Vamos mostrando. mostrar, pastor, vamos mostrar. Vamos mostrar. Eu chamo o senhor, eu também tinha visto aqui, pastor, olha que bonito lá. Ela tem, a Givaneide, ela tem as prioridades e tem as atividades impressas ali, pastor, ó. Coisa Que linda, né? Porque bênção. não é só ouvir, né, pastor? A Givaneide está mostrando para mim que o envolvimento com essas coisas faz toda a diferença. Obrigado, viu, Givaneide? Uma benção. Parabéns. Parabéns pelo Parabéns, viu? envolvimento. Lindo, né, pastor? Lindo Muito isso, né? bonito. Que outros possam seguir esse exemplo bonito, né? Que maravilha. Então, vamos trazer de volta aqui a Geis.
A Geis, com o nome desse, ela merece voltar, né? Geis, volta aqui, Geis, um pouquinho. Vou chamar a Geis e o pastor Wagner para estar conosco aqui nesse, quando nós estaremos dando o- os retoques finais da sala 57 de hoje. Geis, abre seu microfone aí, Geis, se você puder. Tá aberto, pastor. Tudo bem? Bom dia, Geis, que parece uma adolescente. Você tá falando de onde, Geis? Porangatu, Goiás, pastor. Porangatu, Goiás. Está perto do pastor Wagner aí, ó. Pelo menos É, mais perto do que daqui, né? uns 600 quilômetros, mais ou menos. Tá mais perto mesmo. É verdade. Geis, eu tive a curiosidade de chamá-la aqui, logo depois do mosaico, geralmente a gente conversa com uma outra pessoa que o Espírito de Deus trouxe para a gente interceder, e como essa conversa não é combinada, eu peço que você tenha cuidado com nomes, regiões, pessoas, caso isso venha aqui, porque é ao vivo, isso não tem como a gente cuidar disso. Mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a oportunidade de perceber quando Deus age no coração de alguém e a gente também partilhar disso. Eu queria que você dissesse para a gente como foi participar desse momento que você sentiu no seu coração, como você precisava de fato dessa oração, como é que foi para você? Ai, pastor, tá difícil até de falar, que eu tô tremendo do dedão até o cabelo do pé, da cabeça aí, tô até trocando. Eu tô muito, assim, maravilhada, o tanto que Deus é bom, cuida da gente, o tanto que Ele ouve as orações. Eu senti que hoje, que eu venho pedindo para Ele há muito tempo, Senhor, eu preciso de uma resposta, uma resposta. Ele sabe, um dia eu vou contar para o senhor, porque eu preciso passar os áudios para o senhor fazer o filtro, né? Eu sei que o Isso. senhor filtra, Aham. então um dia eu vou contar. Mas eu falei assim, eu preciso. E hoje ele me acordou, eu falei assim, vai lá. E ele ainda me falou bem assim, o Espírito Santo. E ele vai te chamar depois ainda para conversar. Falei, então tá bom. E é uma coisa assim maravilhosa, porque Deus respondeu a minha oração, que é de muitos anos. E eu aprendi na sala 57 quanto que é bom a gente falar com o Espírito Santo. Ontem eu estava numa igreja daqui de Porangatu e eu falei isso lá na frente para os irmãos. Irmãos, eu tinha um amigo e eu nem sabia que ele estava do meu lado o tempo todo. É o Espírito Santo. Eu não sabia. Agora eu sei que ele está comigo. Eu sei conversar com ele. Teve um momento muito triste da minha vida. Eu estava muito ruim, pastor. Eu falei, Senhor, como? Me ajuda. Aí um dia ele passou, não sei se vocês conhecem o Jonas, passa o link. Ele passa o link de tudo que você pensava, novo tempo, tudo. E tem um irmão também na igreja, o Nilton, que também passa. Eu conheci pelo Jonas e firmei com o Nilton. O link, e um dia eu tava tão ruim, tão ruim, tão ruim. Deus falou assim, aperta nesse link, aperta nesse link. E eu apertei. Eu tava assim, tão ruim. Aí quando foi o Senhor, com essa alegria, o pastor Wagner, com essa alegria toda, eu falei, pastor, falei assim, meu Deus, quem é esse homem? Esse homem é da mesma igreja que eu. Porque como que ele pode ser tão alegre assim? Por que ele tem essa alegria e eu não tenho? Eu quero para mim isso, Senhor. Até que eu fui assistir na sala 57 e fui aprendendo, pastor. Eu fui aprendendo como que é trabalhar no espírito, como que é viver no espírito, e estou aprendendo, porque eu vim filmar na sala 57 a partir de julho do ano passado. Junho do ano passado. Eu conhecia, mas tinha medo, sabe? Eu tinha medo do Espírito Santo, tinha medo, porque do jeito que eu fui criada na igreja, não podia ficar falando do Espírito Santo. Agora não, eu conheço o Espírito Santo, ele fala comigo, ele me chama de teimosa, ele fala para mim assim, ó,
Você gosta de limitar meus poderes. Você gosta. E ele Nós chama dois mesmo, briga. ele chama mesmo. Vai pra lá, menino, você deixa de ser teimoso. É assim mesmo. Ele fala que eu sou teimosa. Eu falo assim, nossa, mas você gosta de me limitar. E ele fala para mim desse jeito. Eu falo, meu Deus, mas eu vou melhorar, Senhor. Eu vou buscar mais. Eu vou buscar a Ti. Tenha misericórdia de mim. Eu só falo para vocês. Vocês não têm noção, pastores. Pastor Fernando, ele manda, teve uma vez que ele mandou o sermão dele, né, pastor? Eu pedi a moderadora e eu falei o sermão dele lá na igreja. Preguei do meu jeitinho, né? Totalmente diferente do dele. Você tem quanto tempo de adventista, filho? Eu tenho 16 anos de adventista. Nós vamos contar esse testemunho aqui, né, pastor Esmeralda? Com certeza, né? Um testemunho Pastor Esmeralda emocionante. é um querido, rapaz, ele tem uma paz para falar. Eu falei, pois é, tem um nome tão bonito, né? Esmeralda, tanto que a esmeralda, Amém. a pedra é bonita, né? Mas muito linda. O Ó, sorriso, Bem, sorriso de pastor, Deus. Pode falar, gente. deixa eu só falar aqui. Eu sei que nós somos seres humanos, a vida de todo mundo tem problema. Mas eu quero falar para vocês hoje, eu sinto que o Espírito Santo está falando para mim. Vocês, pastores, não tenham dúvida que vocês estão sendo usados por Deus. O Espírito Santo está fazendo a obra através de vocês, não tenha essa dúvida. Eu sei que vocês têm problema, têm dificuldade, mas não tenha dúvida disso. E Deus está no dia, pastor, que você gritar, igual o senhor falou, nós estiver no céu, o senhor gritar lá na praça, subir, gritar, sala 57. O senhor vai ficar assim abismado, porque o senhor não tem noção. O senhor falou isso um dia, eu chorei, porque eu quero levantar a mão e ir lá, porque você foi uma pessoa, vocês são pessoas usadas por Deus. Não tenha dúvida disso. Nunca. que bênção, né, pastor Wagner? Que bom ouvir, né? Nosso alimento, né, pastor? O alimento é Jesus, quando estava no poço de Jacó, que os discípulos chegaram para ele, Senhor, trouxemos comida. Ele disse, minha comida não é a que vocês trouxeram. Minha comida é fazer a vontade de Deus. E aí, quando ele fala isso, a mulher samaritana, que era uma prostituta, volta como missionária. Ele disse, aqui é meu alimento, tá vendo? Uma prostituta que é agora missionária. Esse é eu me alimento da transformação da vida das pessoas que acreditam em mim. Então, nosso alimento que motiva a vida de um missionário, de um pastor, de um membro maduro na fé, é a conversão de vidas, né? São testemunhos como esse, pastor. Quando ela diz assim, é, como é que você disse, Geis? Eu tinha um amigo que eu não conhecia. Uhum. Eu tinha um amigo que eu não conhecia. Agora eu conheço ele. Ele fala comigo. Ele me chama de teimosa. Entende, Você pastor? gosta de limitar os meus poderes. Demais. Nossa. Que bênção, É, né, pastor? eu entendo que esse mover, pastor, é muito interessante, porque quando eu chamei a Geis para estar aqui, desde o início eu sentia no meu coração que eu deveria conversar com ela novamente. E eu tenho a impressão que se eu conversar com todos os outros, tem histórias ali. Mas Deus tem reservado esses momentos e Ele fala o que a gente precisa ouvir exatamente em cada momento, e era isso aqui que Ele tinha que trazer para consolidar nossa fé, né, nessa caminhada. Geis, quem manda o link para você? É a Sirlene. Sirlene de Goiânia? Aí eu não sei, pastor. Ela é moderadora, né? Se for É Sirlene, moderadora. Uhum. é de Goiânia, ela vai me mandar seu número e eu vou falar com você para a gente terminar essa história, porque eu sei que tem mais coisa aí que a gente precisa saber da operação de Deus. Não vamos contar esse testemunho É aqui. grande. Você está atrás de um móvel escondido num cantinho. Como é que é esse canto aí, minha filha? Que Pas- eu tô tentando pas- entender o que é que você está embutida aí. Pastor, é assim, é porque eu moro no sobrado. Aí eu amo sentar no chão. Aí eu sentei no chão, coloquei, porque o senhor fala que não pode mexer o celular. Eu puxei a cadeira aqui e coloquei o celular. Aí eu tô sentada no chão, que eu amo. Eu fico horas e horas sentada no meu cantinho.
É meu jeito. Minhas amigas falam que eu tenho até junta de índio, mas eu gosto de sentar. Eu tô olhando, falei, tá atrás de um móvel, mas não tem Não, é que é cadeira. cortina, é cortina. É porque esse móvel na frente é uma mesa que você tá? A É cadeira. uma cadeira de É a madeira. cadeira. Eu falei, mas De ela tá. madeira. É por isso que eu entendi agora, você está sentada no chão, na frente de uma cadeira com celular Isso. colocado. O senhor Que fala que não é bem, para mexer o celular, ué, então tem que ficar quieto. fica balançando, e o pessoal que tem labirintite fica tudo tonto. Aham. Geis, obrigado por falar conosco, por emocionar nosso coração, né? Saber que pessoas são abençoadas em toda a extensão do Brasil com esse conhecimento desse amigo, né? Que é esse elo entre o céu e a terra hoje. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Pastor Esmeraldo, o senhor entende? A gente sabe, pastor, mas quando a gente ouve coisas como essa, a gente vê a dimensão da importância do que Deus está fazendo através de nós, mesmo imerecedores como somos, né, pastor? É verdade. Você sabe que um dia a Geis entrou na sala e ela disse assim: por que que essa pessoa é tão feliz? Por que que esse homem é tão alegre e eu não sou, né? Pois hoje algumas pessoas, ao ouvirem e verem a Geis, muitos também pensaram: como é que eu posso viver essa experiência que a Geis está vivendo, falar com tanta convicção? Eu tinha um amigo e não sabia, não dava atenção para ele. Hoje eu o conheço, ele fala comigo. Olha, é muito mais do que um sorriso. E hoje você tem essa alegria, Geis? Com certeza, pastor. A gente sempre vê na Bíblia, lia, né? Eu tô sobre o Espírito Santo, a gente via, falava assim, Cristo quando foi, falou assim, não, eu vou mandar para vocês um Consolador. Lia, 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 mas nunca vivia isso. Se Cristo falou que ia deixar o Consolador, mas não, ele deixou, e eu não conhecia ele. E agora eu vivo, estou começando a viver cada vez mais, eu quero aprender cada vez mais, e eu quero transbordar cada vez mais, desaguar, né, cada vez mais. Até as orações da gente mudam, né, pastor? Tudo muda, tudo, as conversas, tudo muda. Vocês são todos Maravilha. especiais, desde os moderadores, tudo. Rogério, É Rogério, paz. o que tem o óculos no tupete é o Rogério, né? o topete de ouro é Rogério Paz, né? É isso, o senhor chama ele de tupete. Nossa, o último sermão dele, eu escrevia todinho, até as, gra- as- os exemplos dele, assim, o pessoal dele que ele falou no sermão, tudo. Eu assisti de novo aquele Eu sermão. assisti, Voltei eu para assisti assistir de novo. o sermão dele, eu assisti também, pastor Esmeralda, 2 vezes. Eu voltei e assisti de novo, tudinho, Mas anotei. Nossa, quando ele falou assim, a parte de você entregar o livro, o grande conflito, e você não viver no grande conflito, eu falei, a gente precisa viver isso, a gente tem que É, encarar o grande conflito e buscar e pregar e falar. Gente, isso é é esse, maravilhoso. esse menino aí que você ouviu o sermão dele? o topete é igual. É, ele é muito, ele é muito autêntico. E eu sou muito assim também. Foi bom ver uma pessoa assim, muito autêntica. E muitas vezes as pessoas não sabem interpretar a gente. Aí é a hora de separar o espiritual, né? E a maioria das pessoas não sabe, eu também estou sabendo agora separar um pouco mais o espiritual e o humano. Muitas vezes as pessoas falam para a gente e alguma coisa, mas não foi porque ela quis falar, é porque simplesmente naquele momento ela não estava bem. A gente tem que saber separar e orar por ela e ajudar a pessoa, entender. Rogério, aí a dimensão do que você tem feito através do Espírito Santo, irmão. Veja aí. Né? Se nós não encontrar Amém. aqui no céu, a gente se encontra, gente. E, Amém. tudo bem, meu É, irmão? as pessoas me dizem que meu nome deveria ser Rogério Guerra, porque Guerra. quando eu subo no púlpito, eu brigo com eles, eu chamo atenção, eu quero que eles tenham excelência na adoração,
na vivência com Deus, nos experimentos, aí as pessoas, quando eu desço, que elas vão me cumprimentar na porta, elas dizem, eu não deveria ser Rogério Guerra. Pois é, Que mas bom que eu fiquei com você. fique convicto que você também está sendo muito usado por Deus, não tenha nunca dúvida disso. E que um dia a gente vai encontrar, se um pouquinho mais no céu, e vamos continuar sempre orando uns pelos outros. E eu amo você, preciso de você para ser feliz, você é parte visível de Deus, eu creio muito mais em Deus, porque vocês todos existem. Amém. Obrigado, viu, Rogério, pelo seu comprometimento. É sempre muito bom. Vocês vão ver amanhã um apresentador novo na Sala 57. Nós vamos ter um também que vai fazer parte desse rol. O Rogério amanhã apresenta a Sala 57 aqui para a gente, como o pastor Esmeraldo fez hoje. Sala 57 Guerra. É isso aí. Lembrando disso, Rogério, eu sempre viajei pelas estradas do Brasil. Tem uma empresa de caminhões aí que trafega, diz assim: guerra é paz na estrada. Eu já vi, Já viu? mesmo. É um tipo de guerra, Rogério, que traz paz, irmão, né? É um tipo de guerra que traz paz, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Deus te abençoe, irmão, amo você demais. Pastorzão, você sabe que eu estou me sentindo como os discípulos quando disseram assim, bom é estarmos aqui, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro, mas já são 7h31, e assim como a Geis aprendeu e recebeu a alegria, é ela que vai dar o bom dia com alegria hoje, não é não, pastorzão? Opa, vamos fazer uma oração antes? Vamos, com Pra gente certeza. encerrar? Pastor, só queria dizer que eu sempre fico mais no YouTube. É raríssimo eu entrar Ficava, no né? Zoom. Ela sempre ficava mais no YouTube, né? Aí a Sirlene já acabou de mandar um oi aqui, eu já vi a mensagem dela, é a Sirlene de Goiânia, igual você falou Aqui, mesmo. pastor, essa equipe aqui é top, esses moderadores aí foram separados. Pastor, a Sirlene, ela manda as orações, ela é uma bênção, ela é maravilhosa. Tem dia que ela manda oração assim, ai, como é que ela sabe? Ela estava aqui, aí eu falei para ela, o Espírito Santo fala, eu falei para ela. Então, graças a Deus, vocês são bênçãos. Sem medida. Né? Vamos lá, pastor, ora aí a Geis abre o bom dia com alegria para a gente. Senhor Deus, muito obrigado. Que momentos preciosos passamos aqui em tua presença, na presença também dos amados irmãos e irmãs, dessa multidão que busca o batismo pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. Amém. Obrigado porque o Senhor conduziu cada detalhe, cada escolha, cada palavra, a mensagem espiritual da tua palavra, as orações, os hinos, os testemunhos, o compartilhar das experiências pessoais. Por favor, ó Pai, tem muita gente que esteve aqui conosco e hoje não está mais, por alguma razão saiu. Divino Espírito Santo, visita-os e traga-os de volta. Nós vamos ter uma vigília do reencontro, será uma oportunidade para que nós venhamos novamente a ter, no mínimo, 1000 pessoas aqui no Zoom e muito mais no YouTube, vendo depois. A intenção é crescer, não pensando na sala, mas pensando no teu reino. Por favor, ó Pai, nós vamos sair agora da sala, mas não vamos sair da tua presença. Nós queremos continuar com o Senhor durante todo o dia e durante toda a nossa vida. Mais uma vez rogamos, batiza-nos com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é que é, Geisa? Bom dia com Bom dia com alegria, meus amados. Amos todos vocês. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Com alegria! Sem misturas. 1, 2, 3. Grandemente. É hora de dizer tchauzinho. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Até amanhã. Até amanhã.